Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Já tá gravando? Falou alguma coisa? Já depois você vai contar? Ah, tá, já tá gravando muito tempo. Você tava só ensaiando. Não, ensaio não, aqui é no ao vivo. Ao vivo. Espero que grave. Olha, gente, eu não sei quem é mais doido, sou eu, se é a Marcela, se é a Raila. Eu não sei, gente, vocês abraçaram minha ideia. Não sei por qual motivo. Eu não sei. Sei lá, acho que vocês estavam muito sem o que fazer. Não. Eu também acho que não. Eu acho que é um pouco de. A sua loucura combina com a sua. Também, eu acho que tipo assim, é uma coisa diferente que é diferente pra mim, do jeito que foi diferente pra você, vai ser diferente pra ela agora. Mas ó, eu tava, assim, num processo de autoconhecimento muito pesado com a minha terapeuta. E, tipo assim, eu ver os meus ciclos se repetindo, tipo assim, todos os lugares que eu ia, eu tinha o mesmo comportamento e acontecia a mesma coisa. E eu falei, não é possível, gente, não é possível. E aí, quando você começa a aprender as coisas, você fala assim, caraca, tipo assim, eu preciso falar pra alguém. Eu preciso mostrar pra alguém que a gente tem que se olhar com a minha posição nas situações. Porque é muito fácil a gente jogar a culpa no outro, né? Tipo assim, ah, não deu certo por causa disso, aí não consegui um emprego por causa disso, aí eu não fiz isso por causa daquilo. Mas, na verdade, é a gente que é responsável pela nossa vida. E a gente que escolhe o nosso caminho, e a gente escolhe o que a gente planta. O que você vai fazer? O que você vai fazer a partir disso? E aí, assim, quando eu consegui melhorar um pouco da minha vida, que eu consegui ter mais paz comigo, eu falei assim, gente, as pessoas precisam ter essa consciência. Tipo, gente, olha pra você. Quando você começar a olhar pra você, você vai conseguir ter mais paz. E a vida continua um caos, talvez mais. Mas, assim, um pouco mais. Só que eu tô muito mais em paz. Eu consigo fazer as coisas mais consciente. Tipo assim, antes eu tava tão piloto automático que, tipo assim, os dias passavam eu nem via. Hoje não, tipo assim, tá corrido, mas eu consigo viver cada momento. E aí eu me comprometi em fazer por 3 meses. E por que que eu resolvi fazer isso? Eu sempre achava que era para sempre. Tudo que eu fosse fazer na minha vida, por exemplo, vou escolher a faculdade. Eu vou entrar na faculdade e eu vou fazer aquilo pro resto da minha vida. Eu vou conseguir, quando eu entrei na CCN, eu falei, não, as pessoas, agora eu vou acabar a minha vida aqui. Tipo assim, vou trabalhar até ficar velhinha aqui, porque, né, muita gente lá estava lá há 20 anos. E assim, e aquilo isso me incomodava, porque eu falei, gente, eu não quero mais o que eu queria. E o que eu faço com isso tudo agora, né? O que que eu faço? E assim, agora eu quero fazer o podcast, mas e daqui a pouco se eu desistir? Sabe que é para sempre? Eu sabia que eu ia fracassar. Assim, qual que é a sua percepção? O que você entende da fracasso? Porque, querendo ou não, foram o quê? Foram 5 anos? Dentro desses processos que você viveu. É porque eu vejo muito, assim, uma vez uma pessoa disse isso para mim no relacionamento, né? Eu falei, poxa, foram tantos anos, não sei o quê, 5 anos de relacionamento não deu certo. Cara, não, deu certo 5 anos. Até onde tinha que acabou. Só que chegamos ao fim. Então, assim, o que é fracasso realmente? Entendeu? Porque na verdade, foi um final do ciclo. E, na verdade, deu certo durante 5 anos. Então, tudo aquilo que você se propõe a fazer dentro do tempo que você se propôs a fazer, ou menos por qualquer outra circunstância, ela deu certo dentro do tempo que ela precisava dar, dentro do tempo que ela precisava fazer você tomar percepções importantes, trazer a consciência para o estava sendo consciente, algumas coisas assim, e a partir daquele momento, ele chega ao fim, né? E aí começa a outra. Então, assim, realmente é um fracasso, né? Que a gente realmente olha isso tudo, né, dentro desse processo e fala, nossa, que deu errado. Não é que deu errado, deu mesmo errado. Quando você tá no piloto automático, tipo assim, se você não atingir o objetivo, assim, do que desenham a idealização daquele sucesso, você se sente fracassado. Então, por exemplo, eu não continuei como engenharia metalúrgica, então eu me sentia fracassado. Sim, eu tive esse processo também. Só que só quando você começa tipo assim, a se entender que a vida é feita de ciclos, e aí você entende, cara, não foi um fracasso. Foi um ciclo da minha vida. E muito que eu sou hoje
tudo que eu passei, todas as experiências que eu tive. Mas, assim, eu coloquei 3 meses, né, no podcast, justamente assim, Rita, eu não quero me prender. Tipo, eu quero fazer isso agora, mas eu quero pensar como vai ser daqui a 3 meses. E, cara, tanta coisa aconteceu e, assim, foi muito gostoso, porque acho que quando você fala sozinho, principalmente, Falar sozinho em voz alta, né? Porque falar sozinho a gente está falando todo momento, mas agora quando você fala sozinho em voz alta, eu acho que é um pouco mais difícil, mas também tipo, a gente se conhece. É como se a gente mandasse um áudio pra gente, a gente escuta o áudio que a gente mandou. É tipo assim, a gente não sabe como é a nossa voz. Então a gente vai escutar áudio um outro, uma outra forma, a voz nossa. Não, eu tava escutando, então, os meus episódios agora, de novo, e eu peguei e falei assim, gente, não sei, nem, é um sentimento assim, eu tava falando, Tipo, eu tô me escutando. eu tô me assim. escutando, tipo, quem é essa Rita? Teve episódio que eu falei, gente, eu não sou mais essa. Eu não sou mais essa. Aí você consegue perceber assim, nossa, esse daqui eu falei bem melhor, esse daqui eu dava pra desenvolver mais, consegui desenvolver mais. E você falar em voz alta de fato, você, tipo, assim, se escuta. E às vezes você fala, você tá querendo falar para alguém, aí quando você vê o conselho que você deu pra pessoa, você tá vivendo, você está dando para você mesmo, para mais pra você. Mas é isso. E aí eu queria que a Marcela contasse um pouco da experiência minha dela. experiência. Aí eu não sei porque, igual eu falo assim, foi uma experiência muito boa, porque tá sendo ainda. Então a minha temporada ainda não acabou. E assim, do que eu tirei, viu? Você que postou uma coisa sobre borboleta, Foi. não foi? Era o quê? Né? Eu acho que era sobre vinha a borboleta em você. Que era um sinal de tranquilidade, uma coisa assim. Paz. Então acho que tá sendo muito tranquilo. Igual o podcast agora. Acho que tá sendo muito tranquilo, acho que vai ser para você também. E às vezes você vai pensar, cara, mas o que eu vou falar essa semana? Tipo, o que está acontecendo na minha vida? Igual, tinha um dia, né, para postar. Eu não consegui postar nesse dia, porque eu esperava acontecer alguma coisa para eu falar. E geralmente acontecia naquele dia, naquela hora eu gravava. Porque parecia que, por exemplo, eu tenho que postar hoje, tem que soltar esse episódio na terça. Então, na terça ainda não tinha acontecido grandes coisas que eu considerava interessante para começar a falar. E aí, às vezes, alguém fala, você podia falar disso, você podia falar daquilo. Então, acho que a minha maior experiência que eu tive foi ver as outras pessoas chegar até mim e falar assim, acho que você não falar disso. Você falou disso, nossa, foi muito legal para mim. Acho que o episódio que eu falei sobre mudanças foi o episódio que mais teve gente me abordando, falando assim, poxa, você falou um negócio, realmente, tipo assim, receber mensagem no WhatsApp, no Instagram, falaram comigo na rua. E eu acho que assim, acho que a melhor parte é essa. Por enquanto está sendo essa. Vai, até o final do mês pode descobrir outras coisas, mas por enquanto está sendo a abordagem das pessoas, de pessoas que você não esperava. E foi uma forma também no podcast que eu me conheci também falando, porque eu me considero muito espontânea, mas às vezes você não conseguia ser espontânea em determinados lugares. E ali sozinha a gente vai se adaptando e vai se conhecendo, assim. Acho que foi das maiores experiências que eu tive, acho que foi essas duas coisas, a abordagem das pessoas e o autoconhecimento. Um mergulho. É basicamente isso. E aí você entende, porque assim, você se prepara até assim, você vai vendo que os ciclos vão se passando, né? De fato. E aí você vive os ciclos, você entende a hora que você está começando, o momento que você fica mais empolgado, o momento que você fica mais desanimado. Você entende o seu ciclo de comportamento. Quando eu comecei a perceber que eu fazia isso em todos os lugares que eu ia. O meu ciclo era, eu dava aquele gás todo, tipo, eu quero fazer isso, o outro, quero isso, tinha várias ideias, e aí quando eu vi, eu estava mergulhada naquilo, cheia de coisa para fazer, e eu não dava conta, e aí eu travava. E aí eu queria, assim, eu começava a desistir, porque para mim estava tão cansativo, porque eu estava tão animada e queria fazer, e eu começava a fazer, mas depois não dava, porque a rotina não tem como, a nossa rotina é corrida. A gente tem várias outras coisas para fazer, além de cuidar da gente.
E aí você entende até isso. Aí hoje, por exemplo, quando eu começo qualquer coisa, eu tento ficar calmo. Tipo assim, Rita, vai fazendo aos pouquinhos, para você ir sentindo qual que você coloca na sua rotina, para você, tipo assim, ver o sabe, para você não se frustrar, ou para você, assim, não chegar num ponto e falar assim, cara, eu não quero mais, porque eu tô trabalhando tanto, perdeu o prazer. Virou um trabalho. Virou um trabalho. Exatamente. E aí, esse é o meu ciclo. Tipo assim, aí eu tô mudando o meu ciclo. O meu ciclo dou aquele gás e começo a desanimar. Eu tô fazendo ao contrário agora. Tipo assim, tô começando devagar, vou entendendo, pra eu não repetir. Porque na maioria das vezes eu começo e paro. Você trouxe para o consciente uma coisa que estava no seu inconsciente. Ciclos se repetiam, você nem percebia. Eu acho que isso é um pouco de começos, né? De começar também é trazer para a consciência, porque não adianta nada você começar sem. Como que você vai recomeçar reproduzindo tudo que você fez, você já fez? Não faz sentido você recomeçar agora que recomeçar se é para fazer igual. Né? Então, eu acho que recomeçar também é trazer essa percepção, né? O que eu fiz, o que eu estou reproduzindo, o que eu estou repetindo para que eu possa fazer diferente dessa vez. E é difícil. E fazer diferente para ter resultados diferentes. Se você só reproduz, só refaz, você vai ter sempre o mesmo resultado. Então, faz sentido você recomeçar com você mesmo. Então, trazer um pouco para a consciência isso, eu acho que é muito importante dentro do seu negócio, né? Trazer isso. E eu, assim, eu percebi que eu sempre estava fazendo coisa diferente. E aí, E era sempre do mesmo jeito. Mas, assim, eu ficava assim, gente, mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer tudo. Qualquer coisa que você me dá pra fazer, eu vou querer fazer. Porque é o novo. Eu gosto do novo. Eu gosto de experimentar, de viver. Viver uma novidade. Então, tipo assim, eu me sentia frustrada porque eu falei, cara, eu não sou especialista em nada. Tipo assim, nada eu começo e fico. Qual que é meu dom? Não tenho dom, porque tudo que eu começo e depois paro. Tipo, eu vivi aquela experiência, acabou. E aí eu fiquei pensando até nisso, tipo, o que eu gosto de fazer? Porque senão você fica recomeçando. Isso é péssimo, assim. Não é péssimo você recomeçar, mas é horrível quando você pensa na cabeça. Isso é um ciclo obrigatório. Porque, por exemplo, eu vou definir assim, o que eu queria fazer? Porque eu queria voltar a estudar. Só que eu falei assim, vou voltar para engenharia. Aí eu queria fazer psicologia. Falei assim, mas eu não tenho vontade de voltar, tipo, enfrentar mais 4 anos de faculdade. Falei, não dá mais. Aí, tipo assim, eu tava naquela, assim, gente, Você faz a conta? Você faz a conta? Porque hoje, com 30 e poucos anos, eu faço a conta. Eu também. Eu faço assim, gente, eu tô com 34, uma faculdade, tá com 38, eu já vai estar com 4. Só que não é bem assim. A minha mãe, por exemplo, entrou na faculdade, ela tinha 40 anos, ela se formou com 45 e foi trabalhar e foi se desenvolver e assim, né? Eu falei pra ela na época, eu falei, mãe, não pode mais gente você ideia, né? Porque você já tá com uma filha criada, você podia, né? Outras coisas. Mas você tá encarando isso tudo, estudando de madrugada, trabalhando, cuidando da casa e você é uma jovem fora. E tá lidando com isso tudo. Então, assim, eu falei pra ela, né? Como que eu a admirava. Isso também é muito legal, gente. Assim, quando essa oportunidade de ver as pessoas se desenvolverem, e às vezes, assim, cara, às vezes é muito impactante como que isso transforma a vida das pessoas. Teve um dia que eu postei alguma coisa na internet, né, em relação à Elisa, e são vários processos que a gente vive durante uma maternidade. E a pessoa virou e falou assim, cara, você está sendo uma excelente mãe. E assim, eu não pedi esse feedback. Não pedi, só foi só a pessoa falando, cara, você está sendo uma excelente mãe. Como que isso impactou meu dia, sabe? Então, da mesma forma que eu virei para minha mãe, assim, não foi, eu falei, não foi uma situação que ela estava, eu não estava esperando ela passar por uma situação difícil para falar, cara, gente, né? Então, assim, às vezes, não espera a pessoa que está do seu lado estar em um momento difícil para dizer para ela Quanto ela é importante. o quanto ela é importante, o quanto que ela está fazendo é escravo, o quanto que ela está fazendo é maneiro. Cara,
estimular as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que você ama, as pessoas que estão se desafiando. Você falou uma parada muito legal no podcast, né? Você falou assim, avisa pra pessoa que você tá competindo com ela. Né? Então, assim, avisa pra pessoa que você tá vendo ela. Eu tô te vendo, olha, eu acho que você faz isso, é muito foda. Isso que você tá fazendo é muito maneiro. Eu tô te vendo. Sabe? E às vezes as pessoas também que eu falei que eu, pra mim, tinha que começar a falar mais para as pessoas, tipo, acho que não falei admirar, mas tipo, você fez foda, não sei o que, não teve um que eu falei isso. Foi um podcast que eu falava sobre as 5 formas de de amor. E era uma delas, a gente tem que falar mais. Eu vi um pouco isso no trabalho, tipo assim, às vezes eu lembro de um feedback que uma pessoa me deu. Eu fiz um trabalho e a pessoa não falava nada. E eu não sabia se estava bom, se estava ruim. E aí eu lembro que eu falei assim, cara, eu sinto falta de você dar um feedback. Tipo, de você falar, tá bom, se tá ruim, porque pra mim parece que sempre tá ruim, porque a pessoa não tinha reação. Tipo, ela não falava. Ela falou assim, Rita, nem sempre não é que tá ruim. O meu silêncio não é que tá ruim. Só que o não falar que está bom, pra mim não era claro. Eu sou uma pessoa assim, que a pessoa precisa verbalizar pra mim o que que é. Porque senão sempre vai ter, eu posso achar uma coisa e ser outra. Então eu tenho a necessidade da pessoa verbalizar isso pra mim. Então assim, hoje eu tento fazer isso. Eu falo assim, nossa, parabéns por isso. Nossa, isso que você tá fazendo, eu elogio mesmo. Já os outros falam assim, você é puxa-saco. Gente, eu não sou. Eu sou uma pessoa que eu admiro mesmo. Se eu tiver que falar assim, cara, parabéns pelo que você tá fazendo. Porque assim, eu acho que a gente tem a coragem de se expor no mundo que só critica é muito difícil. Onde você tem que performar, você tem que ter sucesso com, sei lá, 25 anos, você tem que ser bem-sucedido, você tem que ter uma família bem-sucedida. Então, assim, é assim que a sociedade cobra a gente. Vamos colocar de sucesso com dinheiro, né? Com dinheiro. Com dinheiro. Porque, assim, o que é sucesso dentro da percepção de cada um? Eu acho o máximo aonde você mora. Isso pra mim é sucesso. Dentro da minha percepção. E assim, tô colocando aqui em pauta como custa, nem nada do tipo, mas é um lugar extremamente gostoso, bonito, bem arrumado, chegante, um cara de casa, tem um cara assim que, tipo, sabe aquele lugar que você pensa assim, eu gostaria de passar todo final de semana? Tipo, é esse lugar. Então, assim, isso é sucesso. E assim, o sucesso ele não necessariamente está vinculado a fortunas, né? Eu acho que o dinheiro ele transluz, né? Ele é como se ele fosse um código ali em relação à conquista, né? Você tem o dinheiro, com certeza. Você, com o dinheiro, você conseguiu se formar, você conseguiu empregar, você conseguiu mudar, melhorar, voltar, enfim. Você precisa de dinheiro. A gente vive em uma sociedade capitalista, a gente não pode ser hipócrita em relação ao dinheiro, eu acho, né? Mas a gente tem que entender o que é sucesso para cada um. Às vezes, o sucesso da pessoa ela ter conquistado um elogio de um cara de fora, né? Uma pessoa na qual ela admira, que né? Vou dar um exemplo do meu marido, por exemplo. Ele é músico, e aí chega um cara que é músico, que é referência dentro do curso dele, e fala, cara, você já tô fazendo isso, eu show aí. Cara, isso é um sucesso. Olha quantos anos de dedicação que ele fez. Então, assim, ser reconhecido é sucesso. Então, eu acho que não é só de mim, mas também eu acho que a gente pode trazer essa hipocrisia. Eu vou falar que não ter, também levo isso, porque assim, principalmente as mulheres, elas são prejudicadas quando elas falam assim, eu não preciso de dinheiro, tipo, eu não sou gananciosa. Tem esse mito, tipo assim, a mulher não pode ser gananciosa. E aí, assim, não é gananciosa. Eu acho que você tem que querer o que é bom pra você. Igual, por exemplo, hoje eu me sinto realizada com as coisas que eu fiz e que eu tenho. Mas, por exemplo, tem muitas coisas que eu quero fazer. E graças a Deus eu quero dinheiro.
Imagina se você falasse assim, Já foi de boa. qual é o sentido da vida? Qual vai ser o próximo passo? Não, ainda bem que Ainda bem. eu me sinto move, é isso que nos deixa viva. Eu vi uma entrevista da Versão Montenegro, engraçada, muito louca, que ela falou que, mas é muito antigo, ela falou que ela tinha medo, perguntaram que ela tinha medo, ela falou que tinha medo de perder o gostar da vida, alguma coisa assim, que é o que a gente entende hoje como uma depressão. E realmente, eu já tive fases na minha vida que eu não tinha vontade de fazer nada. Nada, assim, eu não tinha prazer para fazer nada. E eu lembro que, cara, agora, minha cachorra foi a minha salvação. Porque a minha psicóloga falava assim, "Gente, se você não consegue fazer, você faz por ela. Então, se você não aguenta sair da cama, vai e leva ela pra passear. Você tá levando ela, você vai fazer. Cara, e foi daquilo ali que eu comecei a melhorar, a virar a chave. Porque quando você perde o interesse em viver, gente, é assim, eu acho que é o pior sentimento que alguém, como ser humano, pode ter. É uma sensação assim, aquela apatia. Você não tá triste, não tá alegre, você não sente raiva, você não sente nada. Já está sentindo. É o não sentir. Tipo assim, eu preciso ficar com raiva ou ficar triste, porque assim, cara, eu estou sentindo Alguma coisa. Pior que seja um sentimento ou não, mas você tá sentindo. E aí, sentimento as pessoas. E aí, essa semana tem uma mulher que eu admiro muito, que é a Manuela Xavier. Tipo assim, os cursos dela, eu conheço ela muito, acompanho o trabalho dela há muito tempo. E ela, o podcast dela da semana, ela falou assim, quantas pessoas você conhece que estão vivas, mas que não estão vivendo, que estão mortas? Porque tem muita gente, muita gente. E o que eu muito queria levar para esse podcast é assim, gente, coragem, vai viver. Faça alguma coisa por você. Mesmo que seja o mais simples. Você fala no podcast, assim, é você pegar o telefone e falar. Tanto é que assim, a gente faz sem edição, a gente faz sem corte, a gente faz o que dá para fazer e como se estivesse mandando um áudio. Mas assim, é um pequeno passo que você fala, cara, eu consegui, aí você começa a ter coragem de fazer outras coisas. Essa frase aí tá muito fácil, o negócio ali mesmo, assim. Que o feito é melhor que o perfeito. E assim, realmente, porque Recurso técnico que tá aí. Pra fazer isso aqui acontecer, tá maravilhoso. Mas assim, tá feito. Tá gravando, tá funcionando, a gente já tá tudo certo. Ah, mas poderia ter isso, mas poderia ter mais. Isso poderia. Mas não tem, mas não tem. Mas a gente tá fazendo, a gente tá gravando só no vídeo, tá gravando só no áudio, tá gravando num espaço, um lugar, acho que a gente tá usando o espaço que você tem pra fazer o vídeo. Exatamente. Então, e acho que assim é que começa, porque também a gente vai aprendendo com você. Se você não começa nada, você não sabe onde tem que melhorar. você vai deixar melhorar, você sabe o que tem que fazer. Aquela coisa, por exemplo, da faculdade. Você teoria é linda. É linda. Depois você pega o negócio pra fazer, você fala. Não, e aí você começa a ter assim, os fatores, por exemplo, quando você pega a teoria, vai colocar na prática, ela não considera o fator sentimento do ser humano. Então, por exemplo, você está numa empresa, você tem um processo todo desenhado. Cara, mas se a pessoa não tiver com a lua virada naquele dia, você pode fazer tudo, que ela não vai apertar o botão. Ela vai errar, ela vai cortar o negócio errado. Não adianta. Sim, é um norte, mas não dá para considerar que nós somos uma máquina. Sim. E a gente tem que fazer o que dá e viver a experiência. Porque, por exemplo, é muito engraçado. Eu queria, assim, testei várias vezes. O meu primeiro episódio que eu fiz, parecia que era um robô. Tantas vezes que eu gravei e recortei o negócio. E eu lembro que eu mandei pra Vanessa, a Vanessa falou assim, Rita, mas você tá lendo? Porque eu decorei tanto o negócio que parecia que eu não tava lendo. E a gente vê o erro também. Por exemplo, hoje a gente combinou, foi só acontecendo as coisas. Você atrasou, a gente chegou que ia gravar na mesa, aí já foi, a gente mudou três vezes. Aí no final, vocês chegaram, a gente mudou de novo, porque a gente já tinha andado pelo restaurante. E no final a gente não gravou imensa nenhuma, a gente gravou aqui.
É muito interessante, porque, assim, cara, essa lembrança aqui vai ser, assim, excelente, porque não tem profissional nenhum gravando, a gente que fez, a gente que tipo, colocou ali, arrumou, a gente conseguiu. E eu acho que também faz parte o revisitar, né? Igual você disse, você foi revisitar esse podcast, se ouvir, se perceber e falar, caraca, olha onde eu estava, olha onde eu estou. Então, assim, isso também é muito importante para mim, esse processo de revisitar. Tipo, vou assistir lá, o primeiro episódio gravado, agora o que a gente fez, olha como foi. É. E agora, olha como é que a gente está agora, que eu sei isso. Você do cada vez mais. Não, faz. E assim, cara, sabe, foi muito engraçado. No meu primeiro podcast, eu falei assim, eu tava com muito medo de ser criticada. Tipo assim, dos outros apontar, nossa, tá passando vergonha, isso tudo. Eu também fiquei. Eu fiquei com muito medo. Tanto é que eu falei assim, gente, como as pessoas têm coragem de se expor? Porque pra mim não é fácil. Quando eu escutei, eu falei, gente, hoje eu nem ligo. A pessoa, se ela falar, nossa, vai dar engajamento. Tipo, Obrigada, assim, né? obrigada, pode ir lá criticar, que vai dar engajamento. E realmente hoje não me fere mais. Hoje uma crítica de alguém, porque assim, as pessoas, elas são maldosas. Hoje, cara, dificilmente, assim, pelo menos no último mês, eu ter ficado mal por causa de alguma crítica, ou algum olhar torto, alguma coisa assim, eu não lembro. E meu primeiro podcast eu tava assim, muito medo, muito medo do que as pessoas iam falar. Mas teve um que eu falei, se for falar mal, fale com as respostas mesmo. Não quero saber, não. Fala, pode falar, vai falando. Mas não me deixa saber. Enquanto essa minha vida O que eu tô fazendo, vou continuar falando ou não, vou continuar fazendo eu vou continuar fazendo porque você se propõe a fazer, então você continua fazendo. Constância. Assim, se você vê que a crítica de alguém não para a sua vida. Não para a sua vida. E você não dói tanto. Tipo assim, às vezes até de alguém que você gosta, sabe? Por exemplo, teve algumas pessoas que não escutou o podcast. E, cara, dá um trabalho, não é que dá um trabalho. Mas assim, você se colocar na posição de vulnerabilidade, que você tá vulnerável ali, você tá falando suas dores, suas questões. É uma exposição. E aí, tipo assim, você vê assim, poxa, aquela pessoa sempre fala que me apoia, tipo, ela não teve cuidado nem de escutar pra saber como é que tá, ou divulgar. Tipo assim, às vezes isso doeu, empatia. Só que aí depois, de um momento, assim, gente, todo mundo tem sua vida. Vai escutar quem tiver que escutar. Vai ver quem tiver que ver. E às vezes a pessoa não tá preparada para escutar aquilo. Porque a gente, né? Eu sou uma pessoa que hoje, graças a Deus, estou consciente. Então, eu presto atenção em tudo. Então, eu sei que onde eu vou, ou qualquer conversa que eu tiver com alguém, eu vou aprender alguma coisa. Eu vou. E é muito gostoso, assim, você perceber que enquanto eu mudei em tão pouco tempo. Eu tenho hábito de escrita, até comentou sobre esse seu podcast, eu tenho já esse hábito, eu tenho um caderninho de escrita, mas ele não tem uma constância, uma obrigatoriedade. Normalmente eu escrevo nele quando eu não estou muito bem, né? Ou quando eu quero pensar alguma coisa, eu uso esse caderno para poder colocar ali e construir na minha cabeça o que eu quero, porque às vezes assim não fica muito bem desenhado na minha cabeça, que eu quero, fica muito vago. Eu quero um texto, né? Tá, mas como? Eu tô conversando sobre isso, mas como? O que você quer? O que você... Então, quando eu começo a escrever, normalmente eu sou muito de escrever fluxos, né? Quadrinhos, não sei o quê, uma receita e tal. Isso pra mim é muito visual, me ajuda muito a construir o raciocínio. Então, eu uso esse caderno para isso. E vira e mexe, eu vou revisitar datas antigas, mas não no intuito de relembrar aquela dor, mas entender quem eu era naquele momento, o que eu estava passando, olha o que aconteceu e olha como eu estou agora, né? Então, se ver em outras perspectivas, ou até ver o que eu estava almejando naquele momento, eu conquistei aquilo, ou eu não conquistei, por que eu não conquistei? O que aconteceu na minha vida que eu queria aquilo, mas ela não aconteceu? Fui atrás de que eu dei o curso, então eu começo a fazer uma percepção, uma análise de mim, sabe? Então, essa escrita ativa
me faz muito bem e trazer um pouco dessa consciência para mim em relação ao bem de Deus. E quando na sua vida você fez alguma coisa sem pensar? Mas sem pensar mesmo, sem pensar assim, eu quero fazer isso, tá. Por que eu quero pensar isso? Porque a gente começa a criar esse raciocínio, né? Eu vou mudar de Quando eu escolha. era jovem, eu era mais autêntica, você não pensava nas consequências na nossa vida. Mas eu acho, eu sempre fui muito, faz. Amanhã é outro dia. Amanhã eu vou lidar com isso. Eu sempre fui muito assim, independente, né, em várias coisas. Eu respondia sem pensar, eu falava sem pensar. E na verdade, eu sinto que hoje eu sou muito mais comedida. Mas eu não acho isso, dentro da minha construção, eu não acho isso ruim. Eu acho isso bom, porque trouxe para mim. Trouxe um pouco de equilíbrio. Talvez para você, você já era comedida demais. O seu desenvolvimento, o seu amadurecimento, ele foi, na verdade, se tornar um pouco mais foda-se, um pouco mais possível. O meu foi ao contrário. O meu foi ser um pouco mais comedido, um pouco mais responsável, um pouco mais calmo. Deixa eu ver isso aqui melhor. O meu processo foi ao contrário. Né, em relação a isso. Então, até mesmo falar sobre amadurecimento em relação, e aí a gente pode falar um pouco de comparação, né? Sobre como que a gente tem essas experiências diferentes e o seu processo de amadurecimento é totalmente diferente. Ensinam a gente a se comparar, principalmente as mulheres, né? Sempre rola aquela rivalidade. Igual você falou assim, ela tá comigo. Provavelmente você incomoda ela. Né? Tipo assim, a sua presença incomoda, você não precisa fazer nada. Eu lembro que uma vez eu conheci uma pessoa, assim, nossa, ela me lembra que eu desisti da engenharia. Tipo assim, mas não era assim, ruim. Não era um sentimento ruim que eu tinha por essa pessoa. Mas ela te lembrava, mas ela me lembrava. Mas um fator aqui importante, de comparação não é referência. Né? Eu acho importante também a gente ter referências, né? Por exemplo, ela é uma referência para você de onde você queria chegar. Mas aí, como que você lida com essa referência? Como uma comparação, de uma forma pejorativa, do tipo, é uma frustração ou é uma motivação para você? Então, eu porque assim, eu acho a referência muito importante também, porque a referência te dá um norte. Um norte, cara, olha aquela pessoa ali, eu quero chegar, eu quero ter esse nível de consciência que ela tem, eu quero ter esse nível de sucesso que ela tem, seja qual sucesso. O que ela fez? Que eu vou aprender com ela. Quais foram os passos? Isso dá um norte. Então, assim, eu acho a referência muito importante. Mas se atentar ali um pouco em relação à comparação, porque somos indivíduos completamente diferentes, né? E com experiência, que onde eu moro e tal, tipo, pra você isso é um sucesso. É engraçado que assim, muitas pessoas acham assim, você mora na roça, você é da roça. E eu não sei se eu te contei isso, mas esses dias, não tem muito muito tempo, teve uma pessoa que falou assim, até que você é inteligente para quem mora num sítio. Nossa! E eu lembro que a minha cara foi a melhor, porque assim, eu não sei como eu reagi. Jesus, de onde essa pessoa tirou isso? Meu Deus! Juro, a pessoa falou isso pra mim. Eu chamo isso de boca de poeiro. Eu chamo de sem noção mesmo, porque, tipo... Meu Deus do céu! E aí, é engraçado, cara, porque, por exemplo, a gente que mora aqui em Rio Claro é uma cidade muito pequena, sim, e a gente não tem acesso a muita coisa. Então, mas isso faz a gente ter coragem de pegar e fazer. Sim, e de outros lugares. Tipo assim, a gente se vira porque não tem. Então você vai ter que então, você se vira porque não tem opção. Não, você tem que... Não tem aquilo ali porque nunca tem. Porque sempre tá faltando alguma coisa. E eu acho muito do que vocês construíram ali, vocês construíram, não foi? Foi. Vocês pegaram, vocês colocaram na massa, vocês fizeram. Então, cara, para eu fazer isso aqui, para eu construir uma casa, para eu... Você tem que ser, no mínimo, muito inteligente. Cara, ele falou isso. Cara. Mas sabe o que é isso? É uma pessoa assim que não tem a menor noção. E assim, como se morar num sítio fosse fácil.
Então, Porque você, todo dia, você tem o que fazer. Você não, tipo, não é como se você limpasse sua casa hoje e amanhã você não precisa limpar. Todo dia tem o que fazer. todo Tem dia os seus bichos pra cuidar, você tem o quintal, é uma grama pra cortar, é um peixe pra alimentar. Todo dia você tem que fazer. Então não é como se você morasse num apartamento que você limpou ali e você manteu. Não. Não, Não, tipo, não é todo Então, dia uma coisa pra é fazer. exatamente o comportamento de uma pessoa completamente ignorante. Sim. Né? Porque ignorante no fato, assim, de não ter noção do que é morar num lugar desse, né? Quais são o nível de atividade, o nível de coisa que você precisa fazer. Exatamente, pra você manter aquilo ali. Gente, Ah, poxa. Aí você fez o quê? Eu peguei, eu acho que eu não falei nada. Você deve ter. Eu não falei nada. Mas eu devo ter feito essa cara de tipo assim, né? Vocês É sério que eu tô ouvindo. Né? sério. Mas, assim, mas é isso. E isso é bom e é ruim. Por exemplo, é bom porque a gente faz com o que tem. Mas é ruim porque a gente sempre fala, a gente faz do jeito que tem, a gente nem não tenta ter um pouquinho, às vezes, de capricho. Tipo assim, faço porque tem. Mas às vezes eu posso fazer um pouquinho a mais. Um pouco melhor, Um né? pouquinho melhor, só que eu não faço, porque eu tô tão acostumada assim, faz com que eu desenrolo, que eu sou, tipo, não vou, não, sabe? E eu tenho trabalhado isso em mim, refinar um pouquinho. Você pode melhorar um pouquinho. Porque a gente aqui nunca, tipo assim, sempre foi difícil ter as coisas aqui. Sempre chega por último. Já. Vamos acabar. Gente, vamos fechar o nosso podcast. Eu estou muito feliz. Mesmo. Eu estou muito feliz de vocês terem abraçado essa ideia louca. Mesmo. E porque, sei lá, às vezes a gente tem pessoas que, assim, que faz tudo ficar mais gostoso, né? Porque, assim, fazer sozinho, você vai fazer, mas é tão sem graça, né? E, assim, foi muito gostoso que, por exemplo, eu e a Marcela, a gente é prima, mas a gente nunca teve, né? Nunca foi próxima. E a gente se aproximou, se conheceu, foi, assim, tão gostoso. E, assim, as outras pessoas também que se aproximaram de mim por conta dela, sabe? Que assim, são pessoas que eu já conhecia, mas não tinha intimidade. Então, assim, é uma experiência que, nossa, pra mim, eu tô com o coração quentinho, né? Tô muito feliz. E de você, que agora, assim, você conhece a Marcela, você, tipo assim, tá junto de mim de novo nesse processo. E eu espero que a experiência sua seja, assim, muito boa, como foi pra mim. E que, assim, cara, que se nenhuma pessoa escutar o episódio, você pode ter certeza que eu vou escutar, mas que eu pode ter certeza que pra você vai ser, assim, muito bom. Vai ser... A maioria das vezes os episódios que a gente faz é pra gente. Tipo, sempre com... É uma terapia. E é isso. Beijos. Um beijo. Nossos ouvintes, não sei como é, mas ouvinte agora. Assistentes? Assinantes? Não, assinante não, acho que é. Não sei quando a pessoa é o quê. Assinante. Gente, feliz 2025. Isso. Não, acabou os 3 minutos.